Eu gosto da Brasil Agro, uma empresa que eu gosto bastante. SLC tem um perfil um pouco diferente da Brasil Agro. E uma terceira empresa aqui, a Kepler Weber. Quais 3 fundos imobiliários que você acredita que o investidor hoje pode investir tranquilo, que não vai ter tanto problema? Quais ações vocês acreditam que estão com um potencial interessante? Você falou do Buffett, eu lembrei de uma informação que saiu recentemente, aí nas últimas semanas, que o Buffett ele vendeu boa participação da Apple e comprou muito tesouro americano, né? Por que vocês acham que ele fez esse movimento? Simples. Valuation, preço. Ele comprou ações da Apple. É até curioso, porque eu, naquela época, começo de 2016, eu estava também comprando ações da Apple. Eu invisto em ações da Apple desde 2011, quando um mês antes do Steve Jobs morrer. Que as ações da Apple cresciam, o lucro por ação crescia 50% ao ano, porque a empresa estava crescendo em várias linhas importantes. Era o começo do iPhone, né, 2011, já o iPad que tinha acabado de ser lançado. Então a empresa crescia 50% ao ano, mas estava 10 vezes lucro. E nas minhas contas, em 2 anos, ela ia ter metade do valor de mercado em caixa. É uma combinação rara, uma empresa extremamente rentável. E por que estava naquele preço? Porque tinha a liderança da empresa que estava muito debilitado com a sua saúde, veio a morrer um mês depois, e a empresa sobreviveu. Então, assim, a minha tese era a seguinte: se a empresa sobreviver, e eu como usuário, eu não estava usando por conta do Steve Jobs, eu estava usando porque o produto era bom. E eu imagino que o produto é bom porque deve ter alguma cultura forte na empresa de criar bons produtos, o que de fato se demonstrou ao longo do tempo. Então, eu acompanho as ações da Apple já faz aí uns 15 anos, e eu comprei lá em 2011, vendi em 2013, depois estava começando a comprar em 2016, que foi justamente a época que ele comprou. E naquela época, em 2016, também estava por volta de 8 a 10 vezes o lucro, não crescia mais tanto, mas de lá para cá acho que a empresa dobrou, triplicou de tamanho, recomprou muitas ações, e a minha justificativa para comprar lá atrás era a seguinte: lá em 2016, a empresa estava recomprando mais ou menos 8% das suas ações ao ano. A empresa gera muito caixa e ela estava recomprando as suas ações. E se as ações não se valorizassem, em 12 anos só restaria eu como acionista. Esse é o último acionista, porque eles estão recomprando 8% das suas ações por ano, só que é em termos nominais, né? Então, assim, a empresa, se não me engano, valia por volta de 500 bilhões, ela estava comprando uns 40 bilhões de dólares por ano de ações. Se a ação não valoriza e ela continuar recomprando 40 bi por ano, significa que o valor de mercado está caindo e no final só vai sobrar um acionista. Essa era a minha tese. Ou a ação se valoriza, ou Vai ser minha. ou ser o último acionista. Foi até, entre aspas, ruim que se valorizou, porque a ação se valorizou de maneira muito forte, né? Eu acho, e teve o dólar também aí para nós que somos investidores brasileiros, acho que multiplicou 10, 15 vezes de 2016 para cá. Então, quando ele comprou, não sei se ele fez a mesma lógica, eu imagino que deve ter algumas coisas em comum, eu imagino que ele estava vendo uma ação barata. E essa ação multiplicou basicamente em 2 vezes o seu tamanho, 3 vezes o múltiplo e recomprou várias ações no meio do caminho. Então, a Apple, que era uma empresa barata, hoje, na minha opinião, já não é mais. É uma empresa que cresce muito pouco, até tem caído um pouquinho o volume aí de vendas nos últimos 12 meses. Então, já não é uma empresa de crescimento, é uma empresa bem madura e que está a 30 vezes lucro. Eu acho que ele consegue alocar capital de maneira mais adequada do que comprar uma empresa que eu dificilmente acho que vai expandir o múltiplo, e o crescimento também é um pouco limitado, porque assim, imagino que quase todo mundo que tem condições de ter um iPhone, que é um produto mais caro, né? Ou os produtos da Apple já tem. Então só se a Apple conseguisse penetrar nos segmentos que tem um preço menor e provavelmente uma margem menor, ele ainda não encaixou. Então não é uma empresa que vai ter mais tanto crescimento quanto já teve. E o múltiplo é de uma empresa de crescimento. Então acho que foi isso que ele viu. E daí o pessoal fala, ele comprou títulos. De fato ele comprou, mas eu acho que é mais é o CDI dele, né? Não é? Ele caixa. É o caixa, ele não tá...
ele é um investidor de equities, em algum momento ele vai alocar isso. Agora, é muito dinheiro para alocar, né? Eu desconfio que em algum momento a Berkshire Hathaway vai começar a pagar dividendos. Interessante. Ainda mais dividendos em dólar, né? Agora, Coincidentemente, eu vendi minhas ações da Apple há uns 4 meses atrás, mas não vendi metade não, vendi uns 80%. você que deu a dica pro Warren Buffett, né? Agora vamos lá. Podia falar que sim, mas não fui eu, não. O dólar, teoricamente, subiu bastante aí nos últimos meses. Quais ações se beneficiam e que vocês acreditam ser boas ações para o momento e que vão se beneficiar com essa alta do dólar aqui, ações do Brasil? Exportadoras, e aí a Vale, E ações de o agro... E as ações de fora, quem já comprou lá fora. É isso, exportadoras. E o Brasil tem 3 grandes setores exportadores, né? Que é o petróleo, mineração e agro. Tem uma outra coisinha, a Embraer, a WEG, que são empresas bem competitivas, mas é isso, né? Agora falando em crescimento, vamos seguir na linha de ações ainda. Ações que podem se valorizar, que estão atrativas no momento, mas pensando no curto, médio prazo. Claro, pode se estender ao longo prazo se vocês quiserem comentar. Quais ações vocês acreditam que estão com um potencial interessante? O Brasil ele não é um país de forte crescimento já faz algum tempo. Então, para uma empresa crescer no Brasil, ou ela está em algum segmento específico que tem alguma força que faça crescer mais do que a média do PIB, ou ela está ganhando participação de mercado de maneira relevante. Hoje, o setor que eu vejo que tem um crescimento muito acima da média do PIB é o setor do agronegócio, que o Vitor já citou algumas empresas, e eu concordo com ele nessas empresas. E um cuidado que os investidores têm que ter é que, apesar de eu acreditar que o agronegócio vai continuar crescendo, daí eu posso falar por que eu acho que vai continuar crescendo, o lucro não fica distribuído de maneira igualitária ao longo da cadeia. Alguns negócios, eles empossam mais lucro do que outros. Por exemplo, eu não gosto de investir no segmento de distribuição de insumos, né? Ali é uma cadeia muito alavancada, as margens são baixíssimas, é o varejo do agro. É um segmento mais arriscado. Eu preferiria estar depois, quem sabe comprar fazendas, ou antes na questão da fabricação desses insumos. Então, eu prefiro investir nessas pontas da cadeia, ao invés de investir no varejo do agronegócio. Uma coisa legal do agronegócio é que ele é muito voltado para o mercado externo. Então, essas agitações que existem no Brasil impactam muito pouco o agro brasileiro, em alguns casos até ajuda, porque se o dólar sobe, a competitividade do Brasil ela melhora. Então, isso é algo que é importante para o investidor lembrar na hora de fazer a diversificação da sua carteira, porque muitas vezes o cara tem banco, tem elétrica e tal, mas na hora que você compra uma empresa do agro, você está investindo mais na China do que no Brasil, mais na Índia do que no Brasil. Isso eu vejo pouca gente falar, mas a exportação de soja no Brasil é mais de 50% para a China, né? Então, uma empresa de soja, ela para mim é uma empresa chinesa com sede no Brasil. Tem um crescimento muito mais voltado para o mercado asiático e, quem sabe, aí o africano ao longo do tempo, do que o Brasil. Porque o Brasil, a população já não cresce mais tanto, a renda também não cresce mais tanto, então o agro voltado para o Brasil ele não tem um crescimento tão grande. Agora, o mercado internacional vai continuar crescendo. E por quê? Primeiro, a urbanização da Ásia, né? As pessoas tendo mais renda vão consumir mais proteína. A definição assim, de classe média é o cidadão que consegue comer 200 gramas de proteína, um frango, um pedaço de bife, e isso vai muita soja, vai muito grão, né? Para produzir 1 quilo de frango, vai 3, 4 quilos de grãos. Então, da onde que vai vir esse grão? O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem pastagens degradadas que daria para aumentar a produção. Então, primeiro vai vir essa demanda da Ásia de urbanização, maior renda na Ásia e, quem sabe, da África, que tem bastante gente e ali ainda é miserável. Então, primeiro dólar a mais vai quase que todo para alimentação. O cidadão americano, o cidadão europeu, o camarada que já tem uma renda mais alta, quando ele ganha $1 a mais, ele destina geralmente ao lazer, a comprar uma casa maior, etc.
não vai muito para alimentação, as necessidades de alimentação Já estão garantidos. já estão garantidas. Agora, a gente vive num mundo que ainda tem muita pobreza, né? E essa massa de gente que não tem renda, o primeiro dólar a mais do cidadão africano que ganha $1.000 por ano, na hora que ele dobra, vai para $2.000, ele vai parar de comer o que ele come e passar a comer uma proteína. Então tem essa demanda de alimentos e tem uma outra demanda, que é a demanda de biocombustíveis, né? Nos Estados Unidos, na Europa, estão aumentando o percentual de combustíveis renováveis na fórmula. Coisa que o Brasil já fez faz 30, 40 anos. Lá na Europa e nos Estados Unidos estão começando a fazer, na aviação, no diesel. Então, isso aí vai aumentar a demanda por combustíveis que vêm muitas vezes dos grãos, né? Tem etanol de milho, tem diesel feito de grão de soja. Então, vai ter essa demanda de alimentos e a demanda de biocombustíveis. E por que o Brasil ele consegue, do lado da oferta, ser um dos que mais vai crescer? Porque a gente ainda tem muita produtividade para botar nas fazendas brasileiras, que são produtivas por conta dos equipamentos e das sementes, mas a gente ainda não fez o que eu chamo de capex do agro, que é investimento em irrigação, investimento em armazenagem. O Brasil perdeu, no passado, 40 bilhões de reais por falta de armazenagem. É um dinheiro que ninguém ganhou. Assim, o produtor foi lá, tomou um risco, produziu e daí perdeu porque não tinha capacidade de estocagem. Então, o Brasil tem produtividade para adicionar nas fazendas e tem também fazendas que não são utilizadas hoje porque são pastagens degradadas. Então, dá para botar produtividade nessas fazendas que não estão sendo utilizadas também. Mas qual seria a empresa, no caso? Eu acho que essas duas empresas já que o tem. Vitor falou, eu gosto bastante. São empresas que estão mais para a parte de insumos, né? Eu gosto de outras duas empresas que eu não falei. Aliás, posso falar uma terceira empresa aqui. Eu gosto da Brasil Agro, né? Quando você falou de comprar fazendas, eu imaginei que você ia falar Brasil Agro. Ela tem eu diria que ela é quase que a incorporadora do agro, né? Assim, a Cyrela do agro. Inclusive, a Cyrela foi sócia lá atrás. Qual que é o business dela? Ela é comprar uma fazenda um pouco produtiva, fazer os investimentos necessários e vender. Não é carregar o ativo. Óbvio que ela carrega até encontrar um comprador. E paga bons dividendos, né, Thiago? Se pegar aí os últimos anos, ela vem pagando dividendos altos, né, a Brasil Agro. Por conta dessas vendas. Não é um dividendo que o pessoal tem que tomar cuidado. Recorrente. Que é pontual, né? Não, pode até ser que seja recorrente, mas é provável que tenha algum componente de volatilidade aí. Por quê? Porque ela está pagando esses dividendos fruto de venda de fazendas. É o business dela vender fazendas. Só que... Mas ela não vende ela não vende, sei lá, uma fazenda de 300 milhões por ano. Sim. Ela vendeu de 700, ela vai passar 2 anos sem vender, ela tem essa volatilidade de... Se pegar a média nos últimos 5 anos, a gente vai ter um dividendo legal, né? Sim. Mas não anualmente um dividendo alto, digamos assim. Tem uma certa ciclicalidade, porque às vezes estão pagando bem nas fazendas, às vezes não estão, então ela segura. Mas é uma empresa que eu gosto bastante. A SLC tem um perfil um pouco diferente da Brasil Agro. Já é uma empresa que tem fazendas e quer segurar por longo prazo. E tem crescido muito a parte de serviços para terceiros, né? O chamado arrendamento. Então, se você tem uma fazenda grande, mas você não quer tocar, a SLC tem se posicionado muito bem no serviço, né? Então, ela faz tudo para você, cuida da sua fazenda. Ela opera, né? Ela opera. E isso é muito bom para o acionista de SLC, porque não vai tanto investimento. A rentabilidade na área de serviços ela é bem maior, porque não vai muito capex, né? Não precisa comprar a fazenda, você está operando a fazenda de um terceiro. Então, eu acho que essa é outra empresa muito interessante. E uma terceira empresa aqui, a Kepler Weber, que produz os silos, né? Que tem uma escassez enorme no Brasil. É um negócio que é difícil de importar. Então, a questão local importa. E silo vai ter uma demanda enorme nos próximos 10 anos. Os concorrentes não são tão grandes, não têm acesso a mercado de capitais de maneira tão pujante quanto a Kepler. Então essa é uma outra empresa que eu recomendo ficar de olho. E daí é mais uma questão de preço. Assim, daí acho que essas são 3 empresas que têm um histórico de lucratividade
e que estão fora dessa meiuca aqui. A 300 tem um pouco disso, mas estão fora dessa meiuca do varejo, que eu estou fora do varejo do agro. Começando pelo Vitor, quais 3 fundos imobiliários que você acredita que o investidor hoje pode investir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, que não vai ter tanto problema? E geralmente fundo imobiliário a gente pode falar até mais a longo prazo do que ações, teoricamente. Eu vejo os dois como de longo prazo. O investidor que está começando, ele deveria pensar em comprar um fundo que tem um bom portfólio diversificado. Então, ele compra um fundo que investe em outros fundos, um fundo multimercado, um fundo multi-estratégia, alguns chamam de hedge fund, um fundo de fundos, que faça um portfólio para ele, que faça essa diversificação, um tanto de logística, um tanto de shopping, um tanto de fundo de CRI, um pouco de fundo de desenvolvimento, então que ele terceirize essa gestão, então ele pode escolher fundos que têm portfólios, né? E se ele quiser entrar em fundos de fato, não, eu quero um fundo que tenha um imóvel lá dentro, eu escolheria os maiores, lista do maior para o menor, pega esses grandes de logística, tem um real estate direto mesmo, que são líquidos, tem um portfólio muito grande, diversificado, porque a gente está falando de longo prazo, então ele tem que correr menos risco. Então, o perfil seria esse. Se você quiser que eu nomine, SNFF, Pode falar. SNME, são os 2 fundos da Suno nessa primeira pegada de portfólio, e um fundo para investimento direto aqui no imóvel. Qualquer um dos top 3 maiores, sei lá, um BTLG, um XP Malls, são um TRX, F11, são fundos que têm portfólio de qualidade, um HGLG 11, e tem histórico, tem portfólio de qualidade, tem uma carteira diversificada, tem uma boa segurança e recorrência em pagamento de rendimento. Concorda, Thiago? Tem algum acréscimo aí nos fundos imobiliários que você gosta bastante? É até curioso, Vitor, falar desses 3 últimos fundos, porque foram os 3 últimos que eu comprei. Ultimamente eu tenho até comprado muito mais ações, né? Meu portfólio ele é simples, tem ações Brasil, tem fundo imobiliário e tem ações estrangeiras. As ações estrangeiras, na minha opinião, elas estão caras, assim, estão mais acima da média histórica em termos de múltiplos. E dos que restam, eu acho que as ações elas estão mais descontadas em relação à sua média histórica do que os fundos imobiliários. Então, os meus aportes nos últimos 12 meses têm sido muito mais destinados para as ações do que para os fundos imobiliários. Mas eu recebi uns dividendos aí recentemente, deu uma quedinha ali nos fundos imobiliários, faz, sei lá, mais ou menos um mês. E daí eu comprei um pouquinho desses 3 fundos, né, XP Malls, o BTLG e o Aliás, eu comprei TRX. TRXF é um belo fundo também.